Saúde-vos na bendita paz de nosso Senhor Cristo Jesus. Sintam-se todos cumprimentados e sintam-se todos abençoados, porque Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então sintam-se todos abençoados. Nós temos um Pai abençoador. O nosso Deus é um Deus abençoador. Eu sou abençoado, você é abençoado, todos somos abençoados. Então sintam-se abençoados em nome de Cristo Jesus. Ninguém deve se sentir coitado, mas abençoado em nome de Jesus. Hoje vamos falar do espírito de feitiçaria. Hoje vamos falar de feitiçaria. Como atua o espírito de feitiçaria numa pessoa? Nós vamos falar de características de feitiçaria, não é? Que atua nas pessoas. Primeiro, nós temos que saber o que é feitiçaria. Bom, em última análise, feitiçaria é todo o poder do mal. Feitiçaria é todo o poder do mal. Eu disse bem, em última análise, feitiçaria é todo o poder do mal. Resumindo tudo, feitiçaria é todo o poder do mal. Agora, quais são as características de uma pessoa com o espírito de feitiçaria? Quais são as características de uma pessoa com o espírito de feitiçaria? Normalmente, pessoas com espírito de feitiçaria, elas são pessoas más. Uma pessoa má. Uma pessoa má manifesta o sintoma do espírito de feitiçaria. Há pessoas que se orgulham por ser pessoas más, pessoas chatas. Elas se orgulham disso. Eis que eu sou chata. E eis que eu bem assim mesmo, sendo chata. Sou má. Nasci assim, sendo má. A pessoa se orgulha disso. Este é o sintoma do espírito de feitiçaria. Esta é a característica do espírito de quê? De feitiçaria. A segunda característica é uma pessoa que ela não fica feliz pelo crescimento ou pela prosperidade de uma outra pessoa. Isto é, quando vê a outra pessoa a prosperar sentimentalmente, está a casar a pessoa está casando, ela não fica feliz, ela guarda rancor, porque aquela pessoa não devia casar. Quem devia casar era ela mesma, não é a outra pessoa a casar. Ela não fica feliz quando vê a prosperidade financeira de uma outra pessoa. A outra pessoa, eis que ela progrediu no seu serviço, ela está crescendo financeiramente na sua empresa. Esta pessoa agora é muito abençoada materialmente. Deus tem abençoado esta pessoa. Então, quando vem aquela bênção material, ou quando vem a prosperidade material na pessoa, ela não fica feliz. Porque tudo que a pessoa possui, então ela quer para si mesma. Então não devia ser a outra pessoa a prosperar, tinha que ser ela a prosperar. Quando Deus abençoa, não é a pessoa com filhos, a Bíblia diz que filhos são a bênção de Deus, ok? Quando a pessoa é abençoado por Deus, pelos filhos, por filhos, neste caso, Deus dá filhos ao casal, não é? Então a pessoa guarda rancor, porque não quer com que os filhos que o casal está tendo sejam filhos de casal. Aqueles filhos deviam ser filhos dele. Tinha que ser ela ter filhos, não é? Não o casal. Há pessoas que têm filhos, sabes? Mas não conseguem, neste caso, características de casa. Elas têm meninas, não têm meninos. Têm meninas. Então, por ele ter meninas e não ter menino, neste caso, tem menina e o seu irmão ou sua irmã tem menino. Então, por ter menino, seu irmão, e ela ter meninas, não tem menino, ela guarda rancor, tem ódio daquele filho menino, ela tem ódio daquele rapaz que nasceu na família. Por quê? Porque ela não tem menino, só tem meninas. Aquele ódio é uma característica de feitiçaria, porque a pessoa não quer com que a pessoa prospere. Olha, ninguém escolhe ter filho, ninguém escolhe ter uma filha. Tudo é da vontade de Deus. Então, a pessoa que se opõe da vontade de Deus manifesta o espírito
de feitiçaria. Esta é uma característica do quê? Do espírito de feitiçaria. Não é? Uma característica do espírito de feitiçaria. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 23. 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Assim diz a palavra de Deus. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade e idolatria. Veja só, a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Feitiçaria não é só voar de noite, vagando pelas trevas de noite. Mas a rebelião também é como o pecado de feitiçaria. Pessoas rebeldes são pessoas que se opõem a tudo o quando seus líderes falam. O seu líder diz faz isto e a pessoa não faz. O seu líder estabelece normas dentro da congregação, mas a pessoa não cumpre as normas estabelecidas pelo seu líder dentro da congregação. Esta pessoa manifesta o espírito de feitiçaria. É a Bíblia que está a dizer. Está manifestando o espírito de feitiçaria. Toda pessoa que se opõe à palavra de Deus, vindo através do profeta, toda pessoa que se opõe à palavra de Deus, vindo através do evangelista, a pessoa que se opõe à palavra de Deus, vindo através do pastor, do mestre da palavra, do apóstolo, ele está manifestando, esta pessoa está manifestando o espírito de feitiçaria. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que está dizendo. A rebelião é o espírito de feitiçaria. Não é só voar, a rebelião também é o espírito de feitiçaria. Então, toda pessoa rebelde tem um espírito de feitiçaria. Toda pessoa rebelde tem um espírito de feitiçaria. Existem pessoas, grupos na igreja, por exemplo, grupo de mamanas, grupo das mães, grupo de jovens, entre outros grupos na igreja, que acordam acerca de alguma coisa para o progresso espiritual, para a prosperidade espiritual. E no meio daquele grupo levanta-se alguém que se opõe às ideias que foram colocadas lá para o progresso espiritual, que se opõe às decisões tomadas lá para o progresso espiritual. Esta pessoa é feiticeiro. Esta pessoa é feiticeiro. Está a manifestar o espírito de feitiçaria. O espírito de feitiçaria não atua fora apenas. Também dentro da igreja existem crentes feiticeiros. Dentro da igreja existem crentes feiticeiros. Crentes feiticeiros que são contra a ministração do pastor. O pastor está ministrando, não é? O pastor está no altar ministrando. E o feiticeiro se opõe a tudo que o pastor está falando. O evangelista, o profeta, o apóstolo está ministrando, está ensinando a congregação. A pessoa, ao invés de estar atento na ministração, ao invés de estar atento na palavra de Deus, está atento para se opor a toda a ministração que vem do pastor. Está atento para se opor a toda a ministração que vem do homem de Deus. A palavra de Deus diz no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 20, que todo aquele que está no púlpito não se preocupe com o que falar, não se preocupe com o que dizer, porque o Espírito de Deus fala nesta pessoa. Então a pessoa está no púlpito tomado do Espírito de Deus para poder ministrar, dar de comer, dar de beber ao povo de Deus. E a pessoa, ao invés de ativar o seu espírito para receber esta comida espiritual, ela está atento para poder se opor a tudo que o pastor diz, está atento para poder se opor a tudo que o pastor fala. É o espírito de feitiçaria que está atuando nesta pessoa. Se a mensagem está tocando a ti, glória a Deus. Se a mensagem está a tocar a ti, glória a Deus. Glória a Deus. Se você manifesta essas características, toma cuidado. Arrependa-se agora e mude. Arrependa-se agora e mude. Mude em nome de Jesus. Acho que Deus te lance no lago de fogo. No lago de fogo. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos capítulo 8. Atos Novo Testamento. Atos capítulo 8, versículo 9. Atos capítulo 8, versículo 9. Assim diz a palavra de Deus.
E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personalidade. Veja só, os feiticeiros são mágicos. Toda pessoa que tem arte mágica é feiticeiro, é espírito de feitiçaria. É espírito de feitiçaria, mágico. A magia é espírito de quê? De feitiçaria. É espírito de feitiçaria. E ao qual todos atendiam, desde o menor até ao maior, dizendo: este é o grande poder de Deus. O espírito de feitiçaria faz com que ele seja atendido no meio de tanta gente, no meio de tanta comunidade. Existem feiticeiros nas igrejas que operam com artes mágicas. E eles se acham superiores em relação aos seus líderes. Ele opera com artes mágicas, achando-se superior em relação ao seu líder, criando divisão na igreja. Conquista terço de pessoas dentro da igreja, para que a igreja opõe-se ao líder, para que a igreja rebele-se ao líder. Estes são feiticeiros. São feiticeiros. Feiticeiros com espírito de magia. Feiticeiros com arte mágica dentro da igreja. E atendiam-no porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Os mágicos iludem muito a igreja. A pessoa diz que está a profetizar. Está a profetizar por coisas que não vêm de Deus. Fala palavras que não vêm de Deus. Diz que está a profetizar. A pessoa diz que está a curar. E a pessoa... Tomem cuidado. Existem pessoas com espírito de feitiçaria que quando colocam as mãos sobre vós, estas pessoas não estão a curar vocês, não estão a abençoar vocês, mas estão a descarregar em vocês demônios. Estão a descarregar em vocês grandes demônios. E vocês vão começar a manifestar demônios. Vocês vão começar a ser possessos. Ao invés de vocês serem libertos, vocês estão a manifestar demônios. Não há como alguém não liberto libertar a outra pessoa. É impossível. Alguém não liberto libertar a outra pessoa. Para que eu consiga te libertar, é necessário que eu seja liberto primeiro. Então não tem como um mágico libertar alguém se ele não está liberto. Ele está possesso. Então tomem cuidado com isto. Não aceite qualquer imposição das mãos. Há pessoas que prendem outras pessoas com espíritos de feitiçaria. Prendem outras pessoas com demônios através da imposição das mãos. Então tomem cuidado. Tomem cuidado. Tomem cuidado. Existe uma feitiçaria hereditária. Existe uma feitiçaria hereditária. O que é isto de feitiçaria hereditária? Imaginemos, por exemplo, teu pai ou tua mãe foi se envolver com alguns bruxos e tomou sobre si aquele espírito de feitiçaria. Tomou sobre si aqueles demônios, aquele pacto diabólico, tomou sobre si. E quando toma sobre si, a família fica acorrentada. A família fica acorrentada. E algumas pessoas, depois de terem tomado o espírito de feitiçaria, alguns pais, depois de terem tomado o espírito de feitiçaria, depois se separam, não ficam juntas. Depois se separam. Se foi a mãe que tomou o espírito de feitiçaria, vai se separar do seu marido. Se for o marido, vai se separar da sua mulher. E has de ver que esta separação sempre vai se manifestar nos seus filhos. Chega o tempo de seus filhos casarem,
vão casar, mas depois vão se separar. Vão se separar por quê? Porque existe o espírito de feitiçaria que a mãe carregou ou o pai carregou e está se manifestando nos seus filhos. Assim diz a palavra de Deus no livro de Êxodo capítulo 20, versículo 5. Êxodo capítulo 20, versículo 5. Diz assim: não te encurvarás a elas, nem a servirás, porque eu, o Senhor Deus, teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira, quarta geração daqueles que me odeiam. Mas para entendermos melhor, vamos recuar para... vamos começar do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: e então falou Deus a todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem servirás, porque o Senhor teu Deus, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, e visito a iniquidade dos pais nos filhos. Veja só, visito a iniquidade dos pais nos filhos. Teus pais foram fazer a feitiçaria. Teus pais foram se unir com os bruxos. Teus pais foram se unir com os curandeiros. Teus pais foram se unir com os curandeiros. E por eles terem se unido com os curandeiros, esta feitiçaria que eles foram lá fazer, então ela se alastra até aos filhos. Se alastra até aos filhos. Veja que quando tu tens um homem, neste caso, tu tens um homem para casar, ou tu tens uma mulher para poder casar, tu não consegues casar. Por quê? Porque existe um espírito de feitiçaria que está atuando na tua vida. Um espírito de feitiçaria que está a atuar na tua vida. E esse espírito de feitiçaria vem através dos seus pais. Vem através de alguém da tua família. Vem através de alguém que foi consagrado a esse espírito de feitiçaria. Por isso que a tua vida sentimental não anda. Tu, quando se envolve com alguém, tem que se separar. É espírito de feitiçaria. Você se envolveu com alguém, a tua relação não dura nem 3 meses, a tua relação não dura 1 ano, a tua relação não dura 3 anos. Sempre você tem que se separar. Porque há um espírito de feitiçaria que está atuando na família. Há um espírito de feitiçaria hereditário que está atuando na família. Tomem cuidado com o espírito de feitiçaria. Tomem cuidado com o espírito de feitiçaria. Pais foram aos curandeiros. Pais foram se unir com o espírito de feitiçaria. Eles carregaram o espírito de feitiçaria. Estão a castigar os filhos. Os filhos não casam. Os filhos não prosperam. Os filhos não são abençoados no emprego. Por causa do espírito de feitiçaria que os pais foram carregar. E esse espírito de feitiçaria está atuando nos filhos. Cuidado, pais. Cuidado, pais. Não amaldiçoem vossos filhos. Não amaldiçoem os vossos filhos. Não amaldiçoem os vossos filhos.
Deixem os vossos filhos em paz. Deixam os vossos filhos em paz. Assim diz a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9. Diz: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem arroceiro, nem feiticeiro, nem cantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Isto é o espírito de feitiçaria. Abominação é ao Senhor todo espírito de feitiçaria. Existe espírito hereditário. Pais que fizeram passar pelo fogo seus filhos. Seus filhos hoje não conseguem casar. Seus filhos hoje não são abençoados. Nada do que eles fazem prospera por causa da iniquidade dos pais. Espírito de feitiçaria. Há mulheres bonitas, formosas, mas até hoje ninguém aprecia essas mulheres. Até hoje nenhum homem quer casar essas mulheres, porque carregam o espírito de feitiçaria, espírito hereditário que vem dos pais. Homens que não conseguem casar com as mulheres, homens que não conseguem desenvolver uma relação com as mulheres, porque carregam um espírito de feitiçaria, um espírito hereditário que vem dos pais. Espírito de feitiçaria. Assim diz a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 24. Um pai que amaldiçoa seu filho, para vocês acreditar. Senão vão dizer que este homem está a falar heresias aqui. Como assim os pais amaldiçoarem os filhos? Gênesis, vamos falar do livro de Gênesis, capítulo 9. Gênesis capítulo 9, versículo 24. Assim diz a palavra de Deus no livro de Gênesis capítulo 9, versículo 24. E despertou Noé do seu vinho e soube o que seu filho menor lhe fizera. E disse-lhe: maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. Veja só, maldito seja meu filho menor. Neste caso, estou na posição de Noé. Maldito seja meu filho menor. Servo dos servos seja aos seus irmãos. Maldito seja. Noé amaldiçoou o seu filho. E a Bíblia nos narra que toda a geração do filho amaldiçoado por Noé também foi amaldiçoado. Neste caso, os netos foram amaldiçoados por causa da maldição do pai, que esta maldição veio do avô. Não se estão a entender isto. Os netos foram amaldiçoados por causa da maldição do pai, feita pelo avô. Isso chama-se espírito de feitiçaria hereditário. Espírito de feitiçaria hereditário. Há pessoas que são maus condutores. Pessoas maus condutores que estão ao teu lado e carregam o espírito de feitiçaria. Amigos que estão ao teu lado carregam o espírito de feitiçaria. Vizinhos ao teu lado carregam o espírito de feitiçaria. Cunhado ao teu lado carrega o espírito de feitiçaria. Pessoas que quando estão ao teu lado a tua vida não anda. Você está ao lado dessas pessoas, a tua vida não anda. Você tenta fazer isto, não dá certo. Você tenta se envolver com fulano, isto não dá certo. Por causa das pessoas que estão ao teu lado, que são maus condutores. Maus condutores por quê? Porque transmitem espírito de feitiçaria, carregam o espírito de feitiçaria, e quando estão ao seu lado bloqueiam a tua vida por causa do espírito de feitiçaria que atua neles. São maus condutores. Mas então, o que fazer agora? Se existem esses maus condutores ao meu lado, existem maus chefes ao meu lado, existem maus colegas ao meu lado, maus
maus condutores, que quando você está ao lado dessas pessoas, a tua vida não anda, a tua vida fica parada. E normalmente são pessoas que até quando te enfeitiçam de noite, quando não conseguem destruir a tua vida, se não conseguem não conseguiram te matar de noite, quando você desperta, pela graça de Deus, você desperta, Deus te dá mais um dia de vida. Então quando você desperta, te vem você a passear por aí, são as primeiras pessoas a vir te dizer: bom dia, mãe linda, como está? Dormiu bem, mãe linda? Por quê? Porque de noite estava a te enfeitiçar e não conseguiu te enfeitiçar. Então Deus tem te levantado de dia para te dar mais um ano de vida. Deus te abençoou. Então por eles não terem conseguido aquele rancor, ainda vem para saber se a feitiçaria deles funcionou ou não. Dizem: bom dia, pastor Edson, bom dia, mãe linda. Para quê? Para eles confirmar se a feitiçaria deles funcionou ou não. Não funcionou porque Deus te levantou. Maus condutores. Cuidado com os feiticeiros. Mas o que fazer então? Afasta-te deles. Afasta-te deles. Por quê? Assim diz a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 22, versículo 18. Êxodo, capítulo 22, versículo 18. Assim diz a palavra de Deus. Êxodo, capítulo 22. Este não é o versículo, é 22. É o capítulo 22. Êxodo capítulo 22, versículo 18. Assim diz a palavra de Deus no Êxodo capítulo 22, versículo 18. A feiticeira não deixarás viver. Então, aparta-te do feiticeiro. Aparta-te do feiticeiro. Aparta-te do feiticeiro. Voltamos para Atos capítulo 8, versículo 18. 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 Assim diz a palavra de Deus no livro de Atos capítulo 8, versículo 18. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aqueles sobre quem eu puser as mãos recebam o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcance por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Vai lá, espírito de feitiçaria. Este homem viu os homens de Deus abençoando os outros. Os homens de Deus estavam abençoando os outros homens de Deus. Os apóstolos estavam abençoando os filhos de Deus. E este homem, antes nós lemos que ele era feiticeiro, era mágico, enganava os homens de Deus. Então quando ele viu os apóstolos operando naquele lugar em que ele enganava os homens de Deus, então ele creu. A Bíblia diz que ele creu, mas a crença dele foi por pouco tempo, porque o espírito de feitiçaria ainda atuava nele. Então ele vendo a imposição das mãos, ou melhor, vendo os apóstolos fazendo a imposição das mãos aos homens, então os homens recebiam o Espírito Santo. Então ele vendo aquilo, deu dinheiro aos apóstolos. Veja só, quis transmitir o espírito de feitiçaria aos apóstolos. Quis transmitir o espírito de feitiçaria aos apóstolos, porque todo aquele que é feiticeiro, tudo que faz cobra dinheiro. Curandeiros cobram dinheiro. Curandeiros cobram dinheiro para poder te tratar de um certo caso. Entre outros, falsos apóstolos, falsos profetas, porque existem muitos profetas que eles dizem que profetizam a vida de pessoas, mas para poder tratar também precisam de dinheiro. Esses falsos profetas também, para poder te tratar, precisam de dinheiro. E é o que aconteceu com este homem. Ele quis pagar por dinheiro para poder ter o dom de Deus, o dom do Espírito Santo. Afasta-te destas pessoas. Vá contigo à perdição. O que esta palavra quer dizer? Paulo estava a apartar-se daquele feiticeiro.
Paulo estava retirar do meio dele aquele feiticeiro. Faça o mesmo. Afasta-se dessa pessoa. Afasta desse falso namorado que é feiticeiro. Afasta-se desse falso amigo que é feiticeiro. Afasta-se dos maus condutores. Afasta-se dos maus condutores. Afasta-se dos maus condutores. Enquanto tu permaneceres com os maus condutores, a tua vida não irá avante. Mas como assim? Como assim a tua vida não irá avante? Se tu queres provar isso, que quando estás tu no meio dos maus condutores, a tua vida não vai avante. Eu vou te provar no livro de Josué. Vou te provar no livro de Josué. Quando o povo de Israel queria tomar posse da terra de Canaã, neste caso teve que migrar para outra banda. E migrando para esta banda, então o povo teve que lutar com o rei Ai, não é? Teve que lutar o povo com o rei Ai. Mas desta vez a Bíblia nos fala que o povo de Israel foi vencido. O povo de Israel foi vencido, perdeu a batalha. E quando o povo de Israel perdeu a batalha, isso vai encontrar no livro de Josué, capítulo 7, todo o capítulo tu vais encontrar isso. Então, Josué e os outros, né, os outros chefes rasgaram suas vestes e oraram a Deus. E quando oraram a Deus, então Deus respondeu. Diz que existe um rebelde ao vosso meio. E o rebelde que está ao vosso meio é que fez com que o povo fosse destruído, o povo fosse vencido, o povo fosse derrubado. E o que Josué fez? O que Josué fez para tirar o mal que habitava nos filhos de Israel? O que Josué fez para tirar o mal que habitava no povo de Israel? Assim diz a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 7, versículo 19. Então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te glória ao Senhor Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor teu Deus de Israel, e fiz assim: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro e peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra no meio da minha tenda, e a prata por baixo dela. Veja só, Deus disse: não tomem nada que é deles, e ele foi tomar. E os feiticeiros são cobiçosos, eles não querem nada dos outros. Oh my God, não querem ver a prosperidade dos outros, querem tudo aquilo para eles. Quando vem caro, quero caro para ele. Vem ouro, quero ouro para ele. Vem prata, quero prata para ele. Vem casamento, quero casamento para ele. A outra pessoa não pode ter isto. São feiticeiros. O povo de Israel foi destruído por causa disto. Então, se você manter o feiticeiro ao seu meio, se você manter o mau condutor ao seu meio, a tua vida não irá prosperar, a tua vida não irá avante, a tua vida será derrubada. Nada daquilo que você vem fazer você há de ver progresso, por causa dos maus condutores que estão ao teu lado. Afasta-te dos maus condutores. Afasta-te dos maus condutores. Afasta-te dos maus condutores. Se tu queres ver a tua vida progredir, se tu queres ter progresso na tua vida sentimental, queres ter progresso na tua vida financeira, queres ter progresso na tua vida acadêmica, queres ter progresso na tua vida espiritual, afasta-se dos maus condutores. Há profetas que já não profetizam de acordo com a vontade de Deus, por causa dos maus condutores que estão ao lado, hein?
Profetas já não conseguem ter a mensagem de Deus por causa dos maus condutores, falsos crentes que estão dentro do templo, falsos crentes que estão na congregação, pastores que não conseguem receber da revelação de Deus por causa dos falsos crentes, falsos condutores que estão dentro da congregação. Afasta-te dos maus condutores. A Bíblia diz que a feitiçaria não deixarás viver, ou a feiticeira não deixarás viver. Afasta-te de feiticeiros. De feiticeiros, afasta-te de feiticeiro. Agora, por último, como vencer o espírito de feitiçaria? Estamos a terminar a nossa ministração. Por último, como vencer o espírito de feitiçaria? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9, versículo 29. Como vencer o espírito de feitiçaria? Eu estou cansado. Meu relacionamento não anda. Minha vida sentimental está estagnada. Ninguém gosta de mim. Ninguém quer me casar. Não consigo casar com outras pessoas. Eis que há uma feitiçaria consagrada a mim. Há uma feitiçaria hereditária na minha família. Agora, como sair disto? Como vencer isto? Como quebrar esse espírito de feitiçaria? Como quebrar esse espírito de feitiçaria hereditário que está atuando na família? Teus pais foram consagrados a isso. Foram buscar demônios onde buscaram. E demônio está atuando nos filhos. Está atuando nos netos. Como quebrar esse espírito de feitiçaria? Marcos capítulo 9, versículo 29. Assim diz a palavra de Deus. E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Para vencer esta casta, você precisa jejuar. Você precisa orar. Você precisa ler a palavra de Deus. Você precisa examinar constantemente a palavra de Deus. Você precisa examinar sempre a palavra de Deus. A Bíblia diz no livro de Efésios capítulo 6, não é? A Bíblia diz no livro de Efésios capítulo 6, Efésios capítulo 6, versículo 18. Efésios capítulo 6, versículo 18. Efésios capítulo 6, não, versículo 18. Não, vamos recuar para versículo 16. Diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo. Olha, orando em todo o tempo. A forma de você quebrar esse espírito de feitiçaria que está atuando, essa consagração de feitiçaria que foi posta em ti, a forma de quebrar isto não é de ir de novo ao feiticeiro, não é ir de novo ao curandeiro, não é ir de novo ao bruxo. A forma de quebrar isto é tomar sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando, jejuando. Não tem como vencer essa caixa diabólica se você não ora, não jejua. Não toma do capacete da salvação e da espada do Espírito, que é a palavra. Então essas são as formas que vão poder fazer você vencer. Vão fazer você quebrar esse espírito de feitiçaria. Marcos capítulo 9, versículo 29. Senão pela oração e jejum. Orando em jejum. Orando em jejum. Oração e jejum. Efésios capítulo 6, versículo 16 até 18. Tomando sobretudo o capacete, o escudo da fé, neste caso. Tomando sobretudo o quê? O escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo. Receba essa palavra no Espírito.
Receba essa palavra no Espírito. Hoje a tua vida muda. A tua vida não será a mesma se tu tomar sobretudo o escudo da fé. Se tu tomar do capacete da salvação. Se tu tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, você irá quebrar todo o espírito de feitiçaria. Nenhum feiticeiro terá atitude na tua vida. Nenhum feiticeiro irá conseguir derrubar a tua vida. Você vai quebrar todo esse espírito hereditário, espírito de feitiçaria hereditário que está atuando na tua família. Você vai quebrar isso. Receba essa palavra em nome de Jesus. 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 Palavra em nome de Jesus.